Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom, não é? Que louvor gostoso, que louvor abençoado que tivemos nessa manhã. A presença de Deus está aqui e nós queremos louvar a Ele. Nós estamos na série de crescimento. A gente quer crescer e nós temos trabalhado isso o ano todo. Esse ano nós decidimos que a gente quer trabalhar no mesmo tema o ano inteiro, para que fique na nossa mente, a gente possa entender exatamente aonde que Deus quer nos levar. Então esse ano é um ano de crescimento, não somente o crescimento numérico. O crescimento numérico na verdade é a consequência. Nós queremos mais um crescimento na nossa vida com Deus. Então nós estamos falando sobre crescer na palavra, e é por isso que na nossa igreja o ensino da palavra é chave, é fundamental. Todas as mensagens da nossa igreja são didáticas, são de ensino. E o nosso grupo de conexão, os nossos grupos de conexão trabalham esse ano principalmente na palavra. Nós estamos estudando o livro de Jonas. Eu quero agradecer por cada líder de grupos. Eu tenho recebido os relatórios dos líderes. Muito obrigado vocês que têm dado o relatório, enviado fotos. E tem já sido uma semana muito abençoada estudando o livro de Jonas. Nessa semana eu já gravei o próximo grupo, a próxima série de grupo. Nós vamos voltar para o Novo Testamento e vamos olhar os pequenos livros de Filemão, 2ª e 3ª João. Outra coisa que a gente faz na nossa igreja, a gente tem essa escola de ministério. Eu fui um pouco na aula, olhei um pouco, fiquei um pouco do lado de fora, ouvindo o pastor Willi que estava ensinando, e é muito boa. E a gente então trabalha muito no conhecimento da palavra de Deus. Segunda coisa que a gente faz esse ano, a gente quer crescer em caráter, em integridade e ser mais como Jesus. E por isso que nós falamos sobre tudo que temos falado até esse ano. Mas esse mês de agosto, o meu coração arde por um relacionamento com o Espírito Santo. E é por isso que essa manhã nós ouvimos vários cânticos que falam a respeito do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia nesse momento e a gente vai ler João capítulo 7. Eu tenho encorajado você a ter uma Bíblia, livro, não telefone, não iPad, não tablet, mas a Bíblia. Eu queria que a gente voltasse ao costume de trazer a Bíblia para a igreja e de usar a Bíblia no nosso devocional. Quando a gente faz o devocional, eu e Tereza, e a gente faz diariamente, a gente estava usando o iPad por um tempo. E num domingo pela manhã, pastor Cisa pregou no culto das 9h30, naquele mesmo domingo o pastor Max pregou no culto das 11h30, e a gente falou sobre a importância de ter a Bíblia. Eu me lembro que o pastor Cisa falou muito claro sobre isso, e eu cheguei em casa, eu e Tereza falamos, vamos voltar novamente para ler a nossa Bíblia. Eu tenho uma NIV Study Bible, que é uma Bíblia de estudo da NVI, e a gente está lendo e tem sido muito, muito bom, anotando e gastando tempo. Eu queria que você trouxesse a Bíblia de volta para a igreja, aquele costume antigo, né? Que o crente trazia até debaixo do braço. Vamos trazer, não posso botar debaixo do braço, não precisa, mas traga o livro para a igreja. João capítulo 7, palavra do Senhor Jesus nos versos 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, uma pausa só para a gente entender o contexto. Essa festa aqui é a festa de tabernáculos. Ela era celebrada por 7 dias, e no 8º dia, e quem foi a Israel com a gente esse ano vai lembrar, porque nós tivemos nesse poço, o que acontecia era o seguinte: no 8º dia, o sacerdote, o sumo sacerdote, descia do templo e ia até o poço de Siloé, onde havia um poço com muita água, e havia uma procissão do templo até o poço de Siloé, e ele pegava água e levava a água de volta para o templo, para parte do sacrifício. Então, quando estava no 8º dia, porque a festa era 7 dias, e o grande dia, o mais importante dia, é o 8º dia, quando essa cerimônia acontece. Voltando ao texto, então, no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João escreve isso 60 anos mais tarde,
E ele então acrescenta no verso 29, ele, Jesus, estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, ou seja, não tinha morrido ainda e não tinha ainda ressuscitado, quando Jesus disse isso. Bem, nós estamos falando então sobre esse relacionamento com o Espírito Santo. Na semana passada foi o culto multicultural e eu só quero relembrar aos que estavam presentes e ajudar aqueles que não estavam presentes. Nós falamos sobre o tema por que devemos nos relacionarmos com o Espírito Santo. Eu usei o que comumente é chamado a bênção apostólica, encontrada em 2 Coríntios, no capítulo de número 13, no verso 14, quando Paulo, despedindo da igreja, diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu disse na semana passada e repito hoje que, quando Paulo escreve isso, ele faz duas coisas fabulosas. Primeiro, ele nos ensina sobre a Trindade sem mencionar a Trindade. Claramente ele faz a menção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não três deuses, mas um só Deus que se manifesta em três pessoas. E a palavra pessoa é importante. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A segunda coisa que Paulo faz, ele diz que não só Deus é triuno, mas que cada pessoa da Trindade tem uma função diferente no relacionamento conosco. Paulo diz: o Pai provê amor, o amor de Deus nosso Pai. Foi por amor que Deus enviou seu Filho Jesus. Foi por amor que Deus quis nos reconciliar a Ele. Deus é amor e nós temos um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso. Quantos podem dizer amém? Deus é um Pai amoroso. Segundo, o Filho provê graça. Graça é presente que a gente não merece. O próprio Filho é um presente de Deus para nós. Mas Jesus, quando veio, Ele nos ofereceu de graça perdão dos nossos pecados, acesso ao Pai, reconciliação, justificação, direito de chamar Deus Pai e saber que quando a gente morrer, a gente vai direto para o céu. A certeza absoluta da nossa salvação. Quantos têm certeza de salvação? Diga aleluia. É tão bom, porque tem muita gente que não tem essa certeza que você tem. Isso é graça. Mas aí Paulo diz assim: mas a comunhão com o Espírito Santo. Eu disse e repito que comunhão é a palavra koinonia, e que comunhão não é uma comunhão rasa, casual, um relacionamento esporádico. Comunhão é um relacionamento íntimo, e você tem que entender essa progressão. Deus nos amou, que enviou o seu Filho para que a gente tenha um relacionamento com Ele, e a maneira de manter esse relacionamento com Ele é através do Espírito Santo. Muitas pessoas não creem em Deus, acham que não precisam de Deus, e essas pessoas estão se enganando a si mesmo, porque a Bíblia diz no livro de Atos que nele nós vivemos, movemos e temos o nosso ser. O fato das pessoas não crerem em Deus não significa que Ele não existe. Mas o que tem a ver com os crentes? Muito importante isso. O problema é que muitos de nós, crentes, nos acostumamos em ser crentes. Nós nos acostumamos com a vida cristã. E o tempo vai se passando e a gente usa o termo usado no livro de Apocalipse, que é o termo, o primeiro amor. E aquela chama, aquele ardor, aquela alegria, aquela intimidade com Deus, com o tempo vai desaparecendo. Koinonia não é um relacionamento casual, esporádico, de domingo a domingo. Koinonia é uma intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa, tanto como Pai, tanto como Filho. E Ele quer se relacionar com você.
Na semana passada eu respondi a pergunta por que devemos nos relacionarmos com o Espírito Santo, e eu disse que uma das razões que nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo de forma íntima é porque sem Ele nós não temos vida espiritual. A palavra espírito, tanto no grego como hebraico ruach, grego pneuma, significa ar. Assim como nós não podemos viver sem ar, nós não podemos ter vida espiritual sem o Espírito Santo. E o que eu vou falar agora, por favor, não é uma palavra de condenação ou julgamento, é simplesmente uma afirmação. Muitos crentes estão na igreja, mas não têm vida espiritual. Estão mortos espiritualmente. São crentes, amam a Deus, dão o dízimo. São frequentes na igreja, mas o relacionamento íntimo com o Espírito Santo já foi se passando. Quantos aqui são casados? Diga a mão, levanta a mão e diga assim: graças a Deus eu sou. Amém, por fé mesmo. Na verdade. Quantos são casados há mais de 10 anos? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Se você é casado há mais de 10 anos, você sabe que não foram 10 anos de mar de rosa, que foram 10 anos de relacionamento com a sua esposa, com seu esposo profundo. No início era lua de mel, no início era tão gostoso, mas com o tempo foi se passando, você teve que trabalhar no seu casamento, porque as diferenças começaram a aparecer, as crianças possivelmente chegaram, as demandas da vida começaram e já não era mais como namoro. E se você não trabalhar no seu casamento, aos poucos você vai se distanciando um do outro. Quantos casais vivem juntos, mas não têm intimidade emocional, espiritual e física? E se a gente não cuidar disso, aos poucos a gente vai se separando de Deus. Eu fico pensando que talvez na igreja há muitos crentes que estão se tornando num relacionamento, estão tendo um relacionamento casual, vazio, raso com o Espírito Santo. E o que eu senti no meu coração, e o que nós sentimos como pastores quando nos reunimos há mais ou menos um mês atrás, é que nós precisamos trazer a nossa igreja novamente, as nossas vidas novamente, a um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Por que devemos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Porque sem Ele não temos vida espiritual. Por que devemos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, é o Espírito Santo que convence-nos do erro, é o Espírito Santo que nos dirige a Cristo, é o Espírito Santo que guia a nossa vida. Sem o Espírito Santo a gente não tem rumo. Sem o Espírito Santo você é um crente sem propósito. Você precisa ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Você precisa conversar com Ele diariamente, como escreveu Benny Hinn no seu livro famoso, que você acorda de manhã, a coisa que você diz é: bom dia, Espírito Santo. É ter um relacionamento em que você vai gastar tempo com Ele, você vai ouvir a sua voz. É isso que a gente precisa. Essa foi a mensagem da semana passada. E a mensagem de hoje é a pergunta: como é então que eu faço isso? Eu já sei que eu preciso, mas como é que eu posso crescer nesse relacionamento com o Espírito Santo? Como é que eu posso desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo? E eu gostaria de fazer algumas perguntas e eu queria que você pensasse nela. Como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como é que está o ardor no seu coração? Como é que está o seu desejo por Deus, comparado com antes na sua vida? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes o Espírito Santo está ligado com uma palavra que é a palavra avivamento ou reavivamento. E a ideia é: aquilo que está morto precisa de ser avivado novamente, aquilo que está perdido precisa de ser restaurado. E é isso que a gente está querendo. Como fazer isso? Jesus disse nessa passagem, que agora eu promovo para vocês no quadro, diz assim, Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva.
precedindo isso, você leu, Jesus fala assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede? Quando Jesus falou quem tem sede, de que ele estava falando? Bem, como é que eu posso ter um relacionamento com o Espírito Santo? A primeira coisa, eu tenho que ter esse desejo profundo, porque Jesus está falando disso. Quem tem sede, venha a mim e beba. Semana passada eu compartilhei com vocês um versículo que eu li, eu e Tereza, no nosso devocional da semana passada, no livro de Amós. Jesus falou assim, Deus falou assim, é uma palavra profética: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, que eu enviarei fome em toda a terra, mas não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras de Deus. Quando Jesus fala assim, quem tem sede, vem a mim e beba, ele não está falando de qualquer tipo de sede, ele não está falando de qualquer tipo de fome, ele está falando quem está esfomeado, quem está sedento. A ideia é intensidade, venha a mim e beba. Eu vou mandar sobre a terra, e a minha oração, eu vou mandar sobre a igreja a mensagem de paz, sobre os membros dessa igreja, uma fome e uma sede da minha palavra, uma sede e uma fome de gastar tempo comigo. É um desejo ardente. Eu gosto muito do livro de Salmos, que o livro de Salmos é poético. E eu escolhi 3 salmos para exemplificar o que eu estou falando. Olha o que o salmista diz no Salmo 63, no verso 1. Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Esse salmo possivelmente foi escrito por Davi quando ele fugia de Absalão. Davi amava a casa de Deus e ele teve que fugir e ir para os desertos da Judéia. E lá no deserto da Judéia, com as circunstâncias contrárias, fugindo do seu filho, ele diz: Senhor, eu tenho sede de Ti, eu quero voltar para a Tua presença, eu estou nesse deserto, nessa terra seca, eu quero Deus. Queridos, nós estamos vivendo numa época de sequidão espiritual, numa época em que as pessoas estão apáticas às coisas de Deus. Eu sou pastor há muitos anos e sou crente toda a minha vida. Eu nunca vi um tempo como esse, em que nada move o coração das pessoas. E no meio desse lugar apático e seco, Deus está procurando pessoas sedentas que diz: Deus, eu estou com fome de Ti. Lembra daquele hino antigo? Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Quando foi a última vez que você sentiu assim? Outro salmo diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Em uma dessas sextas-feiras, pastor Max pregou uma mensagem lembrando de um tempo que nós tivemos na nossa igreja, no final da década de 90 e o início do milênio, em que nós tivemos um mover muito lindo do Espírito Santo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a 2 semanas e explicar algumas coisas que aconteceram boas e outras não tão boas. Mas foi um momento muito lindo e durante mais ou menos 5 ou 6 anos na nossa igreja, uma das coisas boas que acontecia é que as pessoas, elas esperavam a porta abrir, entravam no templo e não queriam ir mais embora. Naquela época nós tínhamos cantina, mas a cantina faliu porque ninguém queria ir para lá, fazia comida e ninguém queria comer, porque queria ficar no altar. O culto acabava sempre na hora, mas o povo queria estar na presença de Deus. Foi um momento muito lindo. Eu fico pensando que esse sentimento precisa de voltar. Nós não precisamos de repetir, porque o que Deus fez no passado é no passado. Deus tem coisas novas para nós. Mas
tudo começa com esse desejo intenso. Eu quero Deus. Eu tenho sede de Deus. Quando é o próximo culto? Quando é o próximo grupo de conexão? Quando é o próximo domingo em que eu vou estar na presença de Deus? Quando é o próximo culto de oração? Qual é a última vez que você sentiu esse desejo? O salmista coloca mais uma vez: estendo as minhas mãos para ti como a terra árida, eu tenho sede de ti. Tivemos uma semana de oração na nossa igreja. Naquela semana foi muito linda, de busca de Deus, de domingo a sábado. Eu participei todos os dias, eu e Tereza. No último dia foi uma noite de louvor e adoração, e nós estávamos no altar orando, e ouvi o Senhor claramente falar no meu coração para voltar a Joel. Eu tinha lido aquela semana o livro de Joel com a Tereza, e no livro de Joel era uma época em que o povo de Deus estava distante de Deus. Era um povo de Deus, eram israelitas, sacrificavam, iam ao templo, mas o coração deles estava distante de Deus. E Deus repetidamente diz no capítulo 1 de Joel: acordem e chorem, pranteiem. Preste atenção, 3 coisas: acordem, chorem, pranteiem. Chorar e prantear é a mesma coisa? Não, uma é mais intensa do que o outro. Chorar é derramar lágrimas. Prantear é chorar amargamente na presença de Deus. Pergunta: quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Naquele sábado, eu fazia me lembrar momentos em que eu chorei, pranteei na presença de Deus, e eu dizia: Senhor, eu quero chorar novamente. Eu oro que na nossa igreja, principalmente nesse ano de crescimento e nesse mês de intimidade com o Espírito Santo, possa haver novamente esse desejo que homens e mulheres, jovens e crianças vão prantear e chorar e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Por que chorar? Porque chorar fala de um coração contrito e quebrado, e a Bíblia diz que um coração contrito e quebrado Deus não rejeitará. Como é que eu posso me tornar mais íntimo com o Espírito Santo? Tem que começar com um desejo intenso, e eu vou falar com muito carinho. Eu sou pastor de vocês, eu amo vocês, mas eu preciso de entregar o recado de Deus. Muitos que estão sentados aqui ouvindo a minha voz perderam esse desejo. Você ama Deus, você ama Jesus, mas essa intensidade não existe mais. E Deus está te chamando novamente, como chamou o povo de Israel no livro de Joel: acorde, chore e pranteie. Primeiro, começa com desejo intenso. Segundo, tem a ver com crer. Jesus disse: quem crer em mim. Você diz assim: pastor, então esse requerimento eu preencho, porque eu creio em Jesus. Mas novamente, Jesus está falando de intensidade. Se você lembrar do texto, diz que no último dia, o grande dia da festa, o mais importante, Jesus se levantou em alta voz. Por que alta voz? Para que todo mundo pudesse ouvir, sim, mas mais importante, para que você pudesse ouvir. Ele está enfatizando: quem crer em mim. Essa crença é mais do que dizer eu creio em Deus, porque diz Tiago que o demônio também faz isso. É uma crença intensa. É uma crença: você crê que eu tenho mais para você. Você crê que o Espírito Santo é real. Você crê que eu quero cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Você crê na minha palavra. Eu já falei para vocês que lá em casa a gente tem a Alexa do Amazon. Quantos tem uma Alexa em casa? Você bate o maior papo, não é? O meu netinho, Macaizinho, já não falo dele por muito tempo. Macaizinho chega lá em casa e ele ouviu eu falar Alexa, só que ele não sabe falar Alexa, ele vê assim: Aleca, Aleca. Aí eu falo: Macai, Alexa. Ei, Aleca, Aleca, fala Macai. Ela não fala português, Macai. Speak. Aí ela fala: sei Macai. Ela fala assim: I say Macai.
A Alexa lá em casa é convertida, a minha Alexa é crente. Uma das coisas que eu faço, toda manhã quando a gente acorda, eu peço para ela me dar as notícias. Eu digo assim, Alexa, flash briefing, ou news. E eu já preparei ela para a primeira coisa, ela me dá o versículo do dia, segundo, a previsão do tempo e terceiro, um resumo das notícias. Sexta-feira, essa semana, a gente estava lá em casa de manhã cedo, eu acordei, eu e Teresa descemos, preparando o café, enquanto o cheirinho de café subia, eu disse, Alexa, flash briefing. E a primeira coisa que ela fez foi me dar um versículo. E foi tão maravilhoso que eu quero compartilhar com vocês. Deus usou Alexa. Olha o versículo, Isaías 46, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Ou seja, olhe para o passado e lembre, eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim destes tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus usando Alexa. Aí o verso 11, Deus diz assim, do Oriente convoca uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Rapaz, nós sentimos a presença de Deus quando Deus usou a Alexa para a gente. Por que eu compartilho isso? Porque Deus está dizendo o seguinte, você quer ter uma experiência mais chegada com o Espírito Santo, você tem que crer na minha palavra. Logo depois, ela me deu a previsão do tempo. Vai estar nevoeiro em Pacífica. Aí depois ela falou das notícias que estão acontecendo em Washington, na notícia que está acontecendo na América do Norte, na Coreia do Norte, o que está acontecendo no Irã. Mas sabe de uma coisa? Nada importou, porque Deus disse, eu vou fazer tudo que me apraz. Há 2 semanas atrás nós estávamos na campanha de oração, não era campanha, semana de oração. E eu e Teresa estamos orando por alguns romper que nós queremos na nossa vida pessoal, que tem a ver com a nossa família, algumas coisas que são pessoal na nossa casa e algumas coisas na vida da igreja. E sinceramente essas coisas ainda não vieram acontecer, mas Deus me disse na sexta-feira, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com as circunstâncias, tudo que eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Jesus está perguntando, você crê nisso? Você crê na minha palavra? Ou você permanece com seus olhos nas circunstâncias? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se você não lê a Bíblia, se você não participa de um grupo de conexão, se você não participa dos cultos na igreja, o que acontece é que a sua fé vai enfraquecendo. E triste, você se torna um crente incrédulo. Pastor, como é que pode ser crente e incrédulo? É cristão, mas não crê mais. Não crê no poder de Deus. Não crê mais no poder do Espírito Santo. Não crê mais nos dons espirituais. E o que está acontecendo hoje, tem muito crente que não só não fala em línguas, como não crê mais em falar em línguas. Não crê mais no batismo com o Espírito Santo. Jesus disse assim, se você quer ter uma experiência comigo, você primeiro tem que desejar. Segundo, você tem que crer. Terceiro, você tem que pedir. Tem coisas que a gente não precisa de pedir. Eu e Teresa acabamos de ler o Velho Testamento, começamos o Novo Testamento, e Jesus diz em Mateus 5, olha, Deus faz a chuva cair a incrédulos e incrédulos, a crentes incrédulos, justos e injustos. Você não precisa de falar assim, Senhor, amanhã, por favor, eu quero respirar. Você não precisa de fazer isso. Tem coisas que Deus te dá sem você pedir. Mas tem algumas coisas que Deus só vai te dar se você pedir. E esse pedir não é mendigar. Esse pedir é pedir com vontade. Você está com fome, você crê e diz, Senhor, eu quero. É aquela ideia que você diz assim, Senhor, eu não saio daqui, como disse Jacó, se não me abençoares. Agora o que acontece no dia de hoje? Dá meio-dia e meio, no nosso caso 1h, vamos embora. A pressa de sair da presença de Deus. No devocional, faz correndo e vai embora. Deus está falando assim, se você quer minha presença, há um preço a pagar, e esse preço é uma busca constante de mim.
Jesus disse, Lucas capítulo 11, verso 13, se vocês, apesar de serem maus porque somos pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Em Mateus diz, dará coisas boas a quem o pedir. Coisas boas, Lucas iguala com o Espírito Santo. Se você pede, Deus vai te dar, você não precisa de implorar. Se você tem um coração quebrado e contrito, Deus vai te dar, mas você tem que pedir. Uma das coisas que acontecia naquele tempo de renovação que nós tivemos na igreja é quando a gente abria o altar, ninguém ficava, ninguém ia embora. Quando eu falava assim, gente, o altar está aberto, vinha todo mundo, alguns vinham correndo. Hoje a gente abre o altar, fica o fulano lá, olhando para o teto, alguns olhando no relógio. Como é que a gente vai ter poder de Deus? Como é que a gente vai ter unção de Deus? Como é que a gente vai ter Espírito Santo, queridos? Tem que haver essa busca, esse desejo. Tem uma semana de oração, e para falar nisso eu vou marcar mais uma agora, daqui a assim que terminar os grupos de conexão. E você diz, não, eu quero buscar. Por que você tem que pedir, o pastor tem que implorar? Uma das coisas que acontecia naquela época é que às vezes os músicos estavam tocando e de repente você procurava o tecladista, ele estava chorando na presença de Deus. Eu quero isso de volta. Eu não quero as coisas erradas que nós fizemos, e fizemos algumas coisas erradas, mas eu gostaria desse sentimento de volta na igreja, de dizer, Senhor, eu quero a tua presença mais do que qualquer outra coisa, mais do que dinheiro, mais do que dólar, mais do que prazeres, tudo isso é bom, mas Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus, depois eu te dou tudo isso. É aquela busca constante. Então você tem aquele desejo, você acredita, você pede, e aí Deus te dá, mas aí você tem que cuidar, você tem que manter esse relacionamento. Outro dia, Tereza e eu estávamos num restaurante, e às vezes a gente até mesmo faz, às vezes a gente fala assim, vamos guardar o telefone, porque esse telefone é uma bênção, mas é uma tremenda tentação, porque a gente já pega, tira do bolso automaticamente, já acorda de manhã meio tonto, e a primeira coisa é pegar o telefone. Então, a gente estava olhando um casal, literalmente, eles passaram toda a alimentação sem falar um com o outro, os dois no telefone. E existem muitos casais que começaram bem, mas perderam essa intimidade. E tem muitos crentes que perderam essa intimidade também. Perderam, passou o tempo, mas perdeu. Antigamente eram os primeiros a estar no altar, antigamente lia a Bíblia com o olho e com o lenço do outro lado, porque chorava. Toda vez que Deus falava, era lágrimas. Tinha desejo de estar na igreja. Agora troca Deus por qualquer coisa. Por que aconteceu? Não manter o relacionamento. Voltando à analogia do casamento. Nós, para mantermos um relacionamento, e eu novamente, eu não sou perfeito. Quem me conhece, conhece os meus defeitos. Mas eu tenho que ser exemplo para vocês. E eu e Tereza estamos casados há mais de 36 anos. E o que acontece com a gente é que a gente desenvolveu um relacionamento muito legal. Ontem nós acordamos, tomamos um cafezinho. Aliás, eu não tomei café porque eu não podia tomar café, que eu ia doar sangue, disse que não podia tomar cafeína. Tem gente que quebrou isso aí. Mas a gente então veio, doamos sangue juntos. Até o nosso sangue é o mesmo, O positivo. Eu nasci dia 6 de setembro, Deus falou, vai atrás dele. 7 de setembro ela veio, e a gente casou com 21 anos de idade. Estamos casados há 36 anos, e a gente passou um dia tão gostoso, tão bom, tão gostoso, o dia inteiro ontem. Mas isso não acontece automaticamente, porque tem momentos que eu firo ela com as minhas palavras ou as minhas ações, e às vezes ela faz o mesmo. Mas para que a gente mantenha esse relacionamento íntimo e gostoso, a gente tem que manter isso, tem que manter a nossa comunhão, porque senão a gente se afasta um do outro, e se a gente não cuidar, a gente pode até mesmo se separar. Alguém diz assim, pastor, o senhor pode divorciar? A verdade é que poder posso, mas eu nunca vou, porque eu estou com ela até que a morte nos separe. Bem, isso é a mesma coisa com Deus.
Eu sei que tem gente que não crê que você pode perder a salvação, e eu respeito você. Eu acho que isso tem a ver só com a maneira que a gente pensa. E alguém diz assim: pastor, é possível perder a salvação? Eu digo assim: possível é, mas eu não vou perder a minha. E eu espero que você não perca a sua. Por quê? Eu estou com Deus por toda a eternidade. Não tem nem morte que vai me separar de Deus. Por toda a eternidade. Mas o que acontece é o seguinte: se você não cuidar do seu relacionamento com o Espírito Santo, você perde. Eu coloco uma pergunta importante para você agora, e às vezes já estou concluindo. Como é que nós podemos perder a comunhão com o Espírito Santo? Como é que a gente pode perder? A Bíblia diz que a primeira forma que eu posso perder é entristecendo o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz claramente: não entristeçam o Espírito Santo. O que é entristecer o Espírito Santo? É fazer o que o Espírito Santo não gosta. Como é que você entristece a sua esposa? Como é que você entristece o seu esposo? Como é que você entristece os seus amigos? Fazendo aquilo que não é certo. E o que entristece o Espírito Santo nem é mesmo pecado, porque ele sabe que nós somos pecadores, mas é quando a gente não se arrepende do nosso pecado. Quando a gente erra, peca, não se arrepende, faz o que Deus não quer e continua fazendo. Isso entristece o Espírito Santo. Quando a gente tem uma atitude contrária, fala o que não deve, isso vai entristecendo ele, até ponto que a Bíblia diz que um homem na Bíblia entristeceu tanto o Espírito Santo, que ele saiu e ele não sabia. O Espírito Santo estava tão triste que ele foi embora e ele nem sabia. Segunda forma que a gente pode entristecer o Espírito Santo é apagando a sua ação. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o Espírito. Eu gosto muito da Nova Tradução na linguagem de hoje, assim: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o Espírito Santo, que é aquele que convence, ele diz assim: olha, não faça isso. Aí você: eu sei, mas eu vou fazer. Você é crente, mas você não ouve o Espírito Santo. Você fala mal de alguém, ele diz assim: não fale mal de ninguém. Não cause confusão entre os irmãos. Não minta. Não seja desonesto. Mas você é crente, mas você apaga a ação do Espírito Santo. E você vai apagando, até que você vai perdendo essa comunhão com o Espírito Santo. Triste falar, mas alguns estão aqui nessa manhã. E a razão que a sua intimidade com o Espírito Santo foi passando é porque aos poucos você foi entristecendo e apagando a atuação do Espírito Santo em sua vida. Ele te chama para orar e você não obedece. Ele te chama para ler a Bíblia e você não obedece. E você faz coisas que ele não se agrada. Você é filho de Deus. Se você morrer, você vai para o céu. Quando morrer, vai para o céu. Mas aquela intimidade não está aí. Mas o terceiro é mais triste, quando alguém resiste o Espírito Santo. Eu estava fazendo os últimos toques na mensagem na sexta-feira, quando o pastor Paulo entrou na minha sala. E foi num momento muito legal que eu estava exatamente nessa parte. E ele falou assim: pastor, a Raquel compartilhou comigo a respeito de um pastor aqui na América, que era pastor, escreveu livros e agora se afastou de Deus, renunciou ao evangelho, renunciou ao ministério e disse que é gay. Engraçado que quando ele falou que ele saiu, ele não disse que era gay, ele simplesmente pediu desculpa à comunidade gay. A Teresa falou assim: esse cara é gay. E essa semana ele se revelou como gay. E o pastor Paulo falou assim: pastor, o que vai acontecer com esse homem? Ele pregava isso, e ele até falou essa semana assim: se ser crente era o que eu falava que era crente, eu nunca fui crente. Em 1992, eu estava na convenção da Adonep no Rio de Janeiro. Era um sábado pela manhã. Eu preguei na sexta-feira e no sábado pela manhã, quem ia pregar era Caio Fábio. Sábado muito frio, julho no Rio, convenção da Adonep no Rio Centro, muito frio. Caio Fábio subiu e eu ouvi uma das mensagens mais lindas. Hoje não faça isso agora, mas vai no Google, só você fazer o Google, Sopro do Espírito, Caio Fábio, Adonep. Ouça aquela mensagem, 1992. Uma das mensagens mais lindas que eu ouvi a respeito do Espírito Santo. Quando ele acabou de pregar, e por isso que eu pedi Moisés para esse cântico ser cantado novamente, Asaf Borba subiu e cantou Vento do Espírito. Eu sinto até a presença dele agora. Quando ele cantou Vento do Espírito, logo depois daquela mensagem, havia um silêncio tremendo no Rio Centro. E você podia ouvir só, e eu estou falando com muito temor,
você só ouvia um vento passar e não havia vento. E a presença de Deus era maravilhosa. Não tinha ninguém, e eu estou exagerando, mas quase que ninguém sem lágrimas nos olhos. Todos queriam ser cheios do Espírito Santo. Uma das melhores mensagens que eu ouvi a respeito do Espírito Santo. 1992. Onde está Caio Fábio hoje? O que ele prega hoje? O tempo passou. Esse homem resistiu ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, verso 51, diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Deixa eu explicar para vocês o que significa isso. No original diz assim: coração incircunciso. O que Estevão queria dizer com isso? Ele está falando para os fariseus, saduceus, os líderes, os religiosos. Corações incircuncisos, obstinados. Significa o seguinte: dentro de vocês, vocês nunca se converteram. Vocês pregam, falam bonito, mas nunca houve uma mudança lá dentro. Obstinado de coração. Sempre resistem ao Espírito Santo. Aí eu compartilhei com Paulo, Hebreus 10, 29. Quanto mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Eu faço um devocional de segunda a sexta na história do meu Instagram e do meu Facebook público. Há 3 semanas atrás eu usei a passagem de Hebreus 6, que é paralela a essa, quando a escritora de Hebreus diz assim: uma pessoa que provou o dom de Deus, salvação, experimentou o Espírito Santo, experimentou o poder das coisas que abandonou, resistiu ao Espírito Santo tão grande, é impossível que essa pessoa volte. Esse é o pecado imperdoável. Jesus falou: tem pecado contra o Espírito Santo que não tem como perdoar. Por quê? Deus não pode perdoar? Não, porque o único agente que pode convencer é o Espírito Santo. Se resiste a ele, não tem como voltar. Um membro querido da nossa igreja mandou uma mensagem para mim privada e disse assim: pastor, eu não vou mencionar nem o nome dele, nem da pessoa que ele estava falando. Esse pastor, eu ouvindo esse devocional, me fez lembrar de fulano de tal. Fulano de tal participou daquele momento de avivamento da nossa igreja. Fulano de tal era um obreiro do altar. Fulano de tal adorava a Deus e exortava as pessoas nessa igreja. Sentado onde você está, era o primeiro a vir no altar e orar pelas pessoas. Fulano de tal saiu da igreja. E o problema dele não é sair da igreja, saiu da igreja com o coração errado, em rebeldia. E fulano de tal está desviado e fazendo tudo que não agrada ao Senhor. E essa pessoa diz assim: pastor, me faz lembrar fulano de tal. Eu respondi para ele: eu sinto tristeza porque eu vi fulano de tal se converter. Eu acompanhei a sua vida cristã. Assim como aquele pastor que disse agora ser gay e renuncia ao evangelho, assim como aquele pregador que pregou sobre o Espírito Santo e hoje não vive, assim como fulano de tal que um dia estava pregando, orando e hoje não está. Se a gente não tiver cuidado e a gente resistir ao Espírito Santo, a Bíblia diz: quem está em pé, olhe, não caia. Assim como você casado cuida do seu casamento, nós crentes precisamos de cuidar do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por favor, grupo de louvor pode subir. Músicos, mas eu quero bem suave, bem suave. Olhe, por favor, mais uma vez, em duas coisas. Primeiro, crescendo no Espírito. Esse é o meu alvo. Crescendo no relacionamento com o Espírito. A passagem diz: Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz
a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Como é que eu posso ter um relacionamento com o Espírito Santo? Primeiro, eu tenho que ter um desejo intenso. Segundo, eu tenho que crer. Terceiro, eu tenho que pedir. E uma vez que eu tenho esse relacionamento, eu tenho que manter, não entristecendo, não extinguindo e não resistindo o Espírito Santo. Eu orava por esse culto nesse momento e como terminar o culto. No domingo passado, eu ouvi claramente o Espírito Santo dizer para mim: não chame ninguém ao altar. Eu não quero emoção, eu quero razão, eu quero que eles pensem no que você falou. E então, domingo passado, eu terminei o culto sem chamar ninguém para o altar. Hoje, o Espírito Santo me dirigiu a terminar esse culto no altar. E esse momento é um momento de busca de Deus. Eu vou convidar as pessoas para o altar. E eu sei que no nível que nós estamos ainda, nem todos vão vir. Ainda há muita resistência. Mas isso vai passar. E se alguém, e eu falo com muito carinho e não estou te julgando, Deus é minha testemunha, eu te amo, eu sou seu pastor e continuarei sendo. E se você está nos visitando, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e com muita sensibilidade te fazer sentir bem no nosso meio. Se você tiver que ir embora e você precisar de ir cuidar dos seus filhos, dar almoço aos seus filhos, e hoje nós temos almoço na igreja, tudo bem, eu entendo. Mas eu vou pedir aos meus diáconos que façam o seguinte: eu queria que aquelas duas portas fossem fechadas e a porta menor de saída fosse aberta. E eu gostaria que você agora ficasse de pé. E novamente, se você precisa de sair, ninguém está te trancando aqui dentro. Por favor, abra aquela porta de trás, aquela última porta, diáconos. Se você precisar de sair, Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Mas eu propositalmente pedi a todos que me dessem o microfone mais cedo, porque eu queria deixar esses 8 minutos até 1 hora para a gente gastar um tempo no altar. E o que eu quero nessa manhã é simplesmente aquelas pessoas que dizem: pastor, eu preciso de uma fome maior, um desejo mais intenso. Eu preciso de desenvolver a minha fé mais. Eu quero me aproximar mais do Espírito Santo. Eu estou perto, mas eu quero mais perto. Eu não estou tão perto, mas eu quero chegar mais. E eu quero falar principalmente, fecha os seus olhos, eu quero falar contigo. Você que um dia tinha esse sentimento ardendo em você e hoje já não sente mais. E você diz: eu preciso isso de volta, eu quero isso de volta. Eu quero chamar você para esse altar e por uns 5 minutos você se prostrar. Eles vão cantar, você não precisa de cantar. Eu só quero que você se prostre no altar. Se quiser ficar em pé também pode. E Deus me autorizou para orar por você. Mas primeiro você vai falar com Deus: Senhor, eu quero mais de Ti, eu preciso de Ti. Alguém diz: pastor, eu posso fazer isso do meu assento? Se quiser, faça. Mas há alguma coisa espiritualmente importante quando você sai de onde você está e dá um passo para Deus. Eu quero abrir esse altar, eu quero que você venha, fique em pé, ajoelhe, enquanto esse cântico é cantado de forma bem suave. O altar está aberto. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo Lamanaya, Surebaca.